vamos cair de cabeça aqui no conteúdo. As ações que eu vou falar aqui hoje, as 3 ações que eu vou falar aqui hoje, elas são de sua inteira responsabilidade ou de alguém da sua equipe. Se for de alguém da sua equipe, ela passa a ser de tabela sua responsabilidade, no sentido do quê? De orientar essa pessoa, no sentido de se certificar se essa pessoa está tomando as ações corretamente. Todo o follow-up dessas ações, elas de fato, sua responsabilidade, ok? Então, uma vez que você entendeu que essas ações são de sua responsabilidade, tem outra coisa que eu quero te passar, que é o seguinte: essas não são as únicas ações que você tem que tomar para satisfazer o seu cliente. Hoje aqui eu vou destacar essas 3 ações, porque essas 3 ações, para mim, são as mais importantes, tá? Vamos chamar de a base de tudo. Depois, mais para frente, nas próximas lives, na própria imersão, você vai perceber que existem muito mais coisas, que são detalhes que vão se somando, você vai empilhando essas ações de uma maneira que fique muito melhor para você chegar nesse resultado. Fica muito mais fácil para você chegar nesse resultado, ok? Então, se você fizer essas 3 ações, você já vai estar muito à frente da concorrência, muito à frente da maioria das pessoas no nosso mercado de obras. Quais são as 3 ações? A primeira ação é a ação de preparação. E a gente vai detalhar agora o que é a preparação, mas a preparação ela é fundamental. Eu coloquei ela em primeiro lugar porque, para mim, é o mais importante. Se você conseguir sair daqui com essa questão da preparação muito clara para você, você vai perceber que já vai fazer uma diferença enorme no seu dia a dia, tá? E não só no seu dia a dia com obras, mas também nos resultados que você vai passar a colher daqui em diante. Que eu aposto que você nunca ouviu falar nisso, quando o tema é gestão de obras, quando o tema é tocar obras, atender clientes de obra. Você nunca ouviu falar assim, não, preparação. Todo mundo fala muito de planejamento, todo mundo fala muito de controle de execução, mas preparação ninguém fala. Então, por que a gente tem que fazer a tal da preparação? A preparação, antes de mais nada, eu quero que você entenda que o quê? Ela acontece antes do planejamento, tá? Então, a preparação é algo que vai fazer parte de você. E uma vez que você estiver preparado, você completar essa etapa de preparação, você não tem que fazer ela de novo. Você já está pronto. Por que você tem que fazer a preparação? Porque ela vai te garantir algumas coisas. A primeira coisa que ela vai te garantir é a sua tranquilidade, ok? Então, estar tranquilo, ter um dia a dia mais tranquilo com obras é fundamental. Você que faz obras, você sabe como é que é a correria, ainda mais se você faz mais de uma obra ao mesmo tempo, o que é normal, tá? Às vezes a gente faz 2, 3, 4, 5, 6, mais que 6 obras ao mesmo tempo. Obras são processos complexos e o nosso dia a dia acaba sendo maçante, acaba sendo cheio de atividades. E quando a gente fala de gestão de obras, a gente está falando de uma parte dessas atividades. Então, estamos falando da parte gerencial das atividades. Agora, tem toda a parte técnica. Você é engenheiro, você é arquiteto, você é designer de interiores, você sabe que você tem que estar... Se você faz projetos junto, então você ainda tem que desenvolver projetos, depois tocar a obra, tocar o pessoal, atender o seu cliente, uma série de coisas. Então, tem questões técnicas envolvidas nesse processo, tem questões gerenciais. E uma vez que você faz essa preparação antecipadamente e está pronto, você vai ter muito mais tranquilidade no seu dia a dia, na sua rotina, com as suas obras. Por que você deve fazer essa preparação? Porque você vai garantir e vai melhorar muito a qualidade do seu processo de execução. A preparação, ela não só te ajuda na questão do planejamento, mas também vai te ajudar muito na questão executiva. Até porque o planejamento é fundamental, porém o tempo maior que a gente tem num processo de obra, desde que a gente é contratado pelo nosso cliente até a gente entregar aquela obra, é a execução desse processo, é a execução da obra. Então ela vai te garantir uma qualidade nesse processo e nos resultados desse processo. Ok? E a terceira coisa que eu quero dizer por que você deve se preparar é o atendimento do escopo contratado para a obra. Então, por que você deve se preparar? Porque a preparação vai garantir que você vai atender todo o escopo que você foi contratado para fazer. Afinal de contas, o seu cliente te procurou por um motivo que é básico, que é simples, que eu preciso realizar minha obra, ou é da minha empresa, ou é da minha casa, ou é da minha casa de campo, ou é o meu sonho, que muitas vezes é isso, né? A gente lida com os sonhos dos nossos clientes, então tá aí o porquê de tanta responsabilidade que a gente tem na nossa atividade, mas essa tranquilidade e essa preparação vão garantir esse atendimento do escopo contratado. Você vai te proporcionar a chance de completar esse escopo, de entregar ele completamente
para o seu cliente e não ficar faltando nada para depois ser cobrado falando, mas você não fez tal parte, ou você não está fazendo durante o processo uma parte do que você deveria fazer. Então é isso, preparação, presta atenção nisso, isso vai estar conectado com as próximas duas coisas, mas preparação é tudo, tá? E a gente ainda não acabou com a parte de preparação, por quê? Porque ainda está faltando eu te dizer o quê? O que é preparação? O que é a preparação? É estar antecipado em relação às necessidades do processo através de ferramentas e documentos pré-formatados. Então vamos lá. Quem está acompanhando as lives aqui de aquecimento para imersão Obra Descomplicada já me ouviu falar em relação à pré-formatação de ferramentas e documentos. Você ter documentos de trabalho e ferramentas de trabalho de gestão que estão pré-formatados. Quanto tempo se leva para redigir um contrato? Quanto tempo se leva para redigir um plano de comunicação? Quanto tempo leva para redigir um programa de necessidades para você que faz projeto também? Quanto tempo leva para você fazer o seu orçamento? Quanto tempo leva para você fazer um plano financeiro? Quanto tempo leva para você fazer um cronograma? Tudo isso leva muito tempo, só que só leva muito tempo quando você não está preparado. Se você já tivesse um template, se você já tivesse um documento modelo que já está pré-formatado, que está bonitinho na sua frente, o que vai acontecer é que você vai levar 1/10 do tempo, ou menos, para realizar essa atividade. E é isso mesmo, tá? Eu já calculei, é menos de 1/10 do tempo. Quando eu falo 1/10, eu já tô trabalhando com folga. De repente, eu tô com o meu documento agora, acabei de montar, tô usando pela primeira vez, ainda tenho que me familiarizar com ele e tudo mais. Mas depois que você já conhece, que você já fez 1, 2 vezes, você vai ver a velocidade que você consegue imprimir nisso. E qual que é o grande lance aqui? A gente não tá falando de satisfação do nosso cliente? Quando a gente trata do tema preparação, a gente está lidando com uma única coisa, uma única expectativa do nosso cliente que ele busca quando ele contrata a gente. Que é o quê? O cliente quer tudo para ontem. Quando ele chega para você, ele pode demorar 1 mês para tomar uma decisão de te contratar. Mas depois que ele te contratou, o que vai acontecer é que ele vai falar assim, bom, e aí, quando é que a gente começa? Ele vai assinar o contrato e vai falar assim, bom, e aí, quando é que a gente começa? Duas coisas importantes. Você tem que estar preparado para atender essa necessidade, porque aí você vai ter pouco tempo para fazer todo o seu planejamento, certo? Daquela obra em específico, atender aquele cliente em específico. E a segunda coisa é que, além de você ter pouco tempo, com os documentos pré-formatados, você já tem toda a base pronta e você consegue atender essa necessidade do seu cliente, certo? Então fica muito mais fácil de você atender essa necessidade. E aí a satisfação do seu cliente ela já começa nesse primeiro momento do seu processo. Por quê? Porque senão você vai entrar com o pé esquerdo. E aí o que rola é o seguinte, o cliente te contratou, ele tem uma expectativa, e a expectativa nem é você que passou para ele, mas é uma expectativa prévia que ele já tinha. Eu vou contratar, então a gente já vai começar logo. E além disso, a segunda coisa qual que é? Você tem que mostrar para o seu cliente que a obra não começa quando a obra começa. A obra começa muito antes da obra começar. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a obra não começa em loco, a obra não começa quando você dá a primeira marretada, ou quando se você está fazendo reforma, quando você está demolindo, se você está fazendo construção, quando você está preparando o terreno, escavando fundações, murando a sua obra. Não é o primeiro passo lá na obra, lá no local, que faz com que o processo tenha iniciado. O processo inicia muito antes. Então você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente. Então a preparação vai estar focada nisso, nesse primeiro momento. Senão o que acontece é que o cliente ele te contrata e aí na primeira expectativa que você está, que ele está esperando ser atendido, ele já não é atendido. E aí sabe o que acontece? Você já vai torto até o final. Porque para você corrigir isso daí depois é muito complicado. Então 2 ações. A primeira, esclarecer para ele, olha, eu tenho uma etapa aqui que não é no local, que é muito importante, que é fundamental. E essa etapa tem que ser concluída e eu preciso de tanto tempo para concluir essa etapa. E para que você reduza esse tempo ao máximo, então a gente está querendo otimizar esse processo aqui para atender essa demanda do cliente e deixar ele satisfeito logo no início, você tem que ter a preparação pronta com seus documentos pré-formatados. A segunda ação é o planejamento. Planejamento, vocês já estão acostumados com isso, muita gente fala sobre planejamento, porque a importância do planejamento, você tem que se planejar. Eu costumo dizer que cada dia planejado numa obra economiza 1 semana de problemas que você teria que administrar lá na frente. Então, presta atenção, isso é um dado que você pode passar para o seu cliente. Olha, eu preciso de 15 dias para fazer todo o planejamento. E a gente vai entrar
aqui o que é esse planejamento. E aí, cada dia, imagina que cada dia desse representa uma semana, nós estamos falando de quê? De 15 semanas? Imagina você poder adiantar o seu processo de obra em 15 semanas. Ou não adiantar, mas deixar de viver esse atraso de 15 semanas. Ok? Se for 15 dias. Vai depender do tamanho da sua obra, vai depender da quantidade de agentes envolvidos, ou seja, de fornecedores, vai depender de muitas coisas. E por isso que você tem que ter essa métrica, você tem que entender, olha, eu estou acostumado a fazer esse tipo de obra, eu sei que eu demoro tanto tempo para fazer, ou se eu estou pegando uma obra de uma dimensão diferente do que eu estou acostumado, eu tenho que tentar fazer algum cálculo do tipo, olha, estou acostumado a fazer obras de 100 metros quadrados, aí essa daqui é de 200, será que eu demoro o dobro do tempo? Não, mas pelo menos 50% a mais eu acho que eu vou demorar, e aí você bota mais 1 ou 2 dias de margem de segurança, certo? E aí, o que é o planejamento, né? Na verdade, por que a gente deveria fazer planejamento? Porque é o seguinte, sem planejamento não se chega a lugar nenhum. Nem viajar você consegue viajar sem planejamento. Por um acaso, você acorda um dia, pega uma muda de roupa, coloca numa mochila, põe nas costas, abre a porta da sua casa e vai viajar? Não, você não faz isso. Você não faz isso para uma viagem de final de semana. Se você imagina que você está indo para uma viagem de 8 meses, de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, porque uma obra vai durar mais ou menos esse tempo, dependendo do tamanho da sua obra, pode durar mais de ano. Agora, por que as pessoas fazem obra sem planejamento se elas não viajam um final de semana sem planejamento? Isso não entra na minha cabeça. Quando você vai viajar, você tem que ver como é que você vai de carro, vai de ônibus, vai a pé, vai de avião, onde é que você vai se hospedar, onde é que você vai dormir, os lugares que você vai visitar, locais que você quer comer, tem uma série de coisas, as roupas que você vai usar, se vai estar frio, se vai estar calor, um monte de coisas você tem que se planejar para fazer uma viagem. E assim, dependendo se for uma viagem internacional, que você vai ficar ali 2 semanas, 3 semanas, cara, é um baita do planejamento que você tem que ver as cidades que você vai visitar, tudo mais. Imagina uma obra que você tem 15, 20, 30 fornecedores, 50 fornecedores, cada fornecedor com a sua particularidade, um dependendo do outro. Olha a complexidade disso. Como é que eu vou fazer esse negócio dar certo se eu não tenho o mínimo de planejamento? Depois que a gente sabe por que a gente tem que fazer planejamento, vamos a o que é esse tal de planejamento. Primeiro, orçamento completo da obra. Então presta atenção nisso. Orçamento completo da obra. Não é, eu vou fazer uma estimativa. Vou ver aqui o grosso, depois a gente vê certas coisas lá na frente como é que fica. Isso é um tiro no pé, sabe? Às vezes as pessoas têm medo e falam, não, se eu apresentar o preço todo, aí de repente o cliente vai achar que tá gastando muito, vai desistir, não sei o que. Gente, para com isso. Você simplesmente tá se colocando numa situação que não é nem de risco, é de fracasso anunciado. Porque a não ser que esse cara não esteja nem aí pro dinheiro, não, eu sou milionário, eu não quero... E eu vou te falar um negócio, não sei que público que você atende, mas assim... Às vezes a gente tem uma ilusão de que quando o cara tem muito dinheiro, ele não vai ligar para gastar. Só que às vezes é muito pelo contrário. O cara que tem muito dinheiro, ele está muito preocupado em se ele está pagando bem aquelas coisas. Não é uma questão de eu tenho ou não tenho, é uma questão de eu estou disposto a pagar isso por esse benefício, por esse material, por essa mão de obra. Será que eu estou disposto? O cliente ele tem visões diferentes da nossa. De repente tem um negócio que é super importante para você, que você acha que o cliente tinha que investir naquilo, que ele não está nem aí para aquilo, ele vai investir uma puta grana no outro negócio que você não está nem ligando. E o cliente tem um lance de que ele dá valor porque ele vê. Então assim, ele não vai dar valor para a tubulação que você está usando, para a fiação que você está usando, para o bloco, se o cimento é bom ou ruim. Ele vai dar valor para o home theater dele, ele vai dar valor para o computador, se está funcionando bem, se a rede da empresa dele está funcionando, se a rede de dados está funcionando e ele vai poder, os funcionários dele vão poder operar normalmente. Então, toma cuidado, é leitura do cliente, importante. Orçamento de obra completo, então você tem que quantificar todo o projeto da sua obra, projeto que foi desenvolvido por você, por outra pessoa, não importa, e você tem que gerar um orçamento completo, certo? Segunda coisa, você tem que gerar o quê? O planejamento financeiro da sua obra. E não só gerar o planejamento financeiro, mas aprovar esse planejamento financeiro com o seu cliente. Por quê? Porque não adianta. Se ele não está preparado financeiramente para pagar aquilo e daquela forma que os orçamentos vão nos trazer essa informação, você não vai conseguir fazer, sabe o quê? O cronograma. Não adianta fazer cronograma. Tem muita gente, isso é um erro crasso
que eu vejo muita gente cometer. E assim, tá tudo bem, não tem problema cometer esse erro, até porque se fala muito de cronograma. Mas existe uma base de informações que se você não tem o seu cronograma, ele sai, mas ele sai falho, ele sai deficiente, ele sai limitado. O que acontece é que para você fazer o cronograma, você precisa saber preço, forma de pagamento, você precisa saber se o cliente dá conta, se ele tem fôlego para bancar aquela obra naquele ritmo, certo? Porque se ele não tiver fôlego, você vai ter que espaçar mais a obra, vai ter que demorar um pouco mais. Ou ele vai ter que capitalizar para começar, e aí adia-se o início, alguma coisa do tipo. E aí com isso, a gente pode passar para o terceiro item de hoje, que é o que? É o atendimento. Terceiro das 3 ações para satisfazer o seu cliente de obra, e não menos importante porque está em terceiro lugar. Afinal de contas, nós estamos falando do atendimento, do tratamento que você vai ter junto ao seu cliente. E aí o que acontece é o seguinte, por que você tem que se preocupar com a questão do atendimento ao seu cliente? Não é lógico, atendimento, mas não é só isso, nunca é simples como parece. É que o quê? Porque não adianta nada você fazer o quê? Um baita de um planejamento, um baita de um orçamento, todo detalhado, completo, bonitinho, aí faz um planejamento financeiro que seu cliente fica de cara, fala, nossa, o cara já tá com tudo controlado aqui, não sei o quê. Se você não tomar determinadas ações até antes dessas, para atender o seu cliente. Você já tomou uma ação lá atrás, que é a preparação, você já está preparado para atender o seu cliente muito mais rápido do que qualquer outra pessoa. Isso já vai satisfazê-lo. Inclusive, você pode usar isso comercialmente a seu favor. Olha, aqui é o seguinte, eu não sei quem você está consultando, mas provavelmente você está consultando outras pessoas, até para comparar serviço e preço e não sei o quê. Mas um item importante para você analisar é o seguinte, existe uma fase de planejamento e eu consigo fazer esse planejamento com esse itens, todos prontos para você e detalhados em uma semana, porque você tem essa preparação toda. Você tem ferramentas pré-moldadas, você tem ferramentas pré-formatadas para agilizarem a sua vida. O que é? Alinhamento de expectativas antes da assinatura do contrato. Isso é fundamental. Alinhamento de expectativas. Você tem que alinhar as expectativas com o seu cliente, não são só as dele, são as suas também. Então assim, como é que você atende ele? Vamos entrar logo aqui, porque eu costumo falar as coisas antes de colocar na lousa e depois não fica tão claro. Eu já vou cravar aqui, 3 coisas. Primeira coisa, o que você faz? Depois, o que você não faz? E como essas coisas acontecem? Então assim, o meu escopo de trabalho é esse. Eu vou daqui até ali. Isso daqui eu não faço e vai ter que contratar outra pessoa. Sabe por quê? Porque quando o cliente te contrata, subentende-se, na maioria das vezes, na cabeça dele, subentende-se que, eu estou contratando o Fernando, eu não preciso de mais nada. Só que não é bem assim que as coisas acontecem. Então, alinha com ele. Olha, tá aqui, meu escopo de trabalho vai até esse ponto. E eu já sei que você vai ter que contratar isso e aquilo. E eu vou te ajudar a contratar, inclusive, vou te indicar pessoas, vamos colocar isso nos orçamentos, mas essa parte eu não faço. Às vezes é mais importante você dizer o que você não faz do que o que você faz. Porque o que você faz, a maioria dos clientes já imagina que você faz. Só que muitas vezes eles acrescentam coisas na cabeça deles que você não faz. E aí a história do óbvio tem que ser dito. Ok? Então, o que você faz, o que você não faz e como essas coisas acontecem, quando essas coisas acontecem e detalhes desse tipo. Depois você vai completar esses 3 itens da seguinte maneira. Eventos marco do processo, tá? Então, eventos marco do processo. O que são eventos marco do processo? São os eventos mais importantes. Quando é que você vai atender o seu cliente em obra? Você vai fazer visitas semanais, vai fazer visitas quinzenais, vai fazer visitas mensais. Sabe por quê? Porque senão o cliente acha que você está disponível para ele 24 horas por dia. Só que não está disponível. Então assim, olha, você está me contratando para realizar a sua obra, você não está me contratando de babá para ficar aqui, te atendendo a hora que você quer, quando você quer. Lógico que você não vai falar assim com o seu cliente, pelo amor de Deus. Mas a mensagem é essa, entendeu? Então, temos eventos marco. Visitas em obra com você, cliente. Quando que a gente vai fazer? Como é que você quer acompanhar? Você vai ter que se adaptar também. Você não está querendo satisfazer o seu cliente? Então, você tem que se adaptar um pouco às necessidades dele. De repente, é um cara que está muito longe. Então, olha, eu venho para cá uma vez por mês. Só que esse uma vez por mês é um dia inteiro com o cara. Ou não, eu tô perto, eu quero uma vez por semana. Eu posso te atender uma vez por semana? Ótimo, porque aí você vai fazer a sua proposta em cima desse tipo de atendimento.
são horas empregadas. Ah não, ó, 2 vezes por semana tá bom, de repente você tem um padrão, olha, de 15 em 15 dias eu costumo fazer uma visita. Tudo bem para você? Funciona para você? Estou te atendendo bem dessa maneira? Certo? E aí, depois de você alinhar com o seu cliente a questão dos eventos marco, o que acontece? Você vai dizer para ele os dias e horários de atendimento, certo? Então, ó, eu vou te atender pelo telefone de tal hora até tal hora, de segunda a sexta, de sábado eu tenho um horário um pouco mais reduzido. Dessa forma você já mostra para o seu cliente que de domingo você está indisponível, certo? Então, tudo isso faz com que não aconteça uma coisa que eu aposto que acontece com você. O que acontece é o seguinte, o que mais acontece, qual que é a maior reclamação do seu cliente? É que ele liga e você não responde. Ele manda mensagem e você não responde. Ah, eu liguei para você outro dia, liguei para você ontem às 10 da noite, e aí no outro dia é meio-dia e você ainda não me respondeu. O cliente tem um negócio, e a gente tem um negócio hoje com WhatsApp, essas coisas que assim, a pessoa, você manda uma mensagem para a pessoa, parece que a pessoa tem que responder naquela mesma hora. Gente, ou eu toco obra ou eu atendo meu cliente, se for do jeito que ele quer. Então, você tem que deixar isso muito claro para ele. Olha, mensagens eu tenho até 24 horas para te dar uma resposta. Parece exagero, mas não é exagero. Preto no branco sempre funciona. Não se engane. E quando você alinha isso com o seu cliente antes das coisas acontecerem, sabe o que vai acontecer? Ele não tem como reclamar e ele não vai ficar chateado. Porque às vezes o cliente não reclama, mas ele se sente mal, ele fica chateado. E ele acaba não te falando e tal, e as coisas vão acontecendo e vai piorando, certo? Porque ele vai ficando cada vez mais chateado. E aí uma hora essa bomba explode. Então, presta atenção. Uma vez que você alinhou, que ele sabe que ele pode te ligar até tal horário, e que você vai atender ele dessa forma, pronto, ele já sabe que existe um padrão. E outra, quando você demonstra padrões, você demonstra organização, você demonstra método, você demonstra que você sabe o que você está fazendo, que você tem experiência naquele assunto, você tem experiência em atender clientes daquela maneira. Ah, mas o meu cliente é médico, ele é plantonista, trabalha, faz aqueles plantão doido de 24 horas, de 12 horas, não sei o que, o cara só tem 11 horas da noite para falar comigo. É algo a se considerar. Olha, cliente, essa é a sua necessidade? Tá bom, eu vou preparar minha proposta pensando nisso. Eu vou abrir uma exceção para você. E aí a gente pode começar a fazer algumas conexões. Qual que é a relação que isso tem? Isso tem uma relação com aquele relatório que nós falamos ontem na live, e no outro dia também que nós falamos da melhor ferramenta para gestão de cronograma, que é o quê? Se o cliente sabe que ele vai ser informado com detalhes, com fotos, com texto, com tudo que está acontecendo num determinado dia da semana, ele também fica menos ansiosão, porque ele sabe que, opa, peraí, hoje é quinta-feira, amanhã eu vou receber meu relatório, de repente eu nem vou ligar pro Fernando hoje, porque eu sei que amanhã eu vou saber. E olha a paz que você começa a se encontrar. Certo? E assim, o melhor, não é nem a questão da paz, é a paz dupla, é a sua paz e tranquilidade e a paz em saber que o seu cliente está contente com o trabalho que você está fazendo. Então, dias e horários de atendimento. Isso nos leva ao item B, que aqui a gente estava falando tudo em relação ao atendimento, certo? É o que? Registro e controle das alterações solicitadas e realizadas durante o processo, tá? O que acontece é que não existe obra sem alteração. Às vezes você vai empacar aí num problema técnico, às vezes você vai empacar numa limitação de um fornecedor, às vezes você vai ser surpreendido pelas novas necessidades do seu cliente, pelas novas vontades, porque o cliente assim, ele acorda de manhã e hoje eu quero isso. E aí também tem outras coisas relacionadas a esse tema que eu não vou falar hoje, mas fiquem ligados que nos próximos dias a gente vai fazer essas conexões. Mas o que acontece é que quando essas alterações aparecem, sejam elas técnicas, impedimentos de obra ou questões relacionadas a novas vontades e necessidades do seu cliente, elas têm que ser registradas. Sabe por quê? Porque quando chegar lá no final da obra, o seu cliente vai chegar para você e vai olhar e vai falar assim, mas espera aí, por que esse negócio ficou assim? Eu não escolhi isso daqui. E aí, meu amigo... Aí é que os meninos se separam dos homens e as meninas se separam das mulheres. Por quê? Ou você vai ter que enfiar o seu rabinho no meio das pernas,
que você vai ter que falar assim, bom, eu também não lembro. E mesmo que você lembre, você vai ter que provar. Não vai dar só pra você chegar e falar assim, ah, não, é porque você não lembra que um dia eu te liguei e a gente discutiu isso e isso, e aí você decidiu isso e isso. Aí ele vai falar, não, lembro não. E aí você vai falar o quê? É a sua palavra contra dele, e ele é o cliente. Então, vai vendo como é que a coisa acontece. Então, você tem que ter um registro. E como é que você registra? Registra no e-mail, registra no WhatsApp, dá uma de tonto. Termina uma conversa telefônica e fala assim, ó, só vou te mandar no WhatsApp, porque senão eu esqueço. E eu não quero esquecer, certo? Eu não quero esquecer de ligar para o pessoal lá na obra, de passar na obra para orientar o pessoal em relação a essa alteração, a esse pedido novo. Registra em algum lugar, cria um método, cria um jeito de registrar. Tem que seja um grupo com você mesmo, daquela obra, com a sua equipe, olha, aqui são só as alterações de obra. Porque amanhã, quando seu cliente não lembrar, quando você também não lembrar, fala assim, não, peraí, deixa eu pegar lá, deixa eu entender o que aconteceu lá atrás que eu não tô lembrando, certo? Isso faz parte do seu atendimento. Por quê? Porque senão o seu cliente vai olhar para você e falar assim, porra, esse cara não sabe nem o que ele tá fazendo. Tem um negócio lá que eu nem sei o que é, nem sei quem decidiu. Quem que decidiu isso daí? Esse cara não tá controlando nada. E o cara tá te pagando lá. Então assim, ele tá te pagando para quê? Eu tô falando a percepção do cliente. E que muitas vezes na correria do nosso dia a dia a gente não saca essas coisas. Se você tiver um registro em texto, um ok dele no e-mail, uma mensagem dele que você printa na tela e manda para ele, você minimamente vai falar assim, olha, eu estou fazendo o meu trabalho, isso foi decidido por você, foi aprovado por você e é por isso que está assim. E aí ele vai ter que falar assim, não lembrava. E onde é que a gente quer chegar com tudo isso? No tema principal, central dessa live aqui. A gente quer chegar na satisfação. E muitas vezes chegar na satisfação do seu cliente é não deixá-lo insatisfeito. Porque não é só uma questão de que, eu quero que o meu cliente pule de alegria. Não, não é só isso. É assim, eu quero que ele não se sinta insatisfeito. Eu quero que ele não se sinta injustiçado. Eu quero que ele não se sinta, coisas do tipo, eu tô jogando meu dinheiro fora. É isso que a gente quer. E aí tem uma letra C aqui no que é essa questão do atendimento, que é o quê? Essa é a sacada. Lembra que eu falei lá no começo? Que ia ter uma sacada? Ó, a sacada é a seguinte. Isso daqui é um negócio que eu nunca vi ninguém fazer. É relativamente recente esse negócio, mas foi uma sacada e que, assim, resolveu a vida não só para a questão de registro, mas também para a questão de você valorizar o seu trabalho. Então, assim, como é que você valoriza o seu trabalho perante o seu cliente? E muitas vezes o cliente não vai dar valor. Aliás, o cliente, normalmente ele oscila, né? Ele tem hora que ele dá valor, depois ele esquece de tudo que você faz todo dia, aí depois ele precisa dar valor de novo, depois ele esquece. Então, isso vai acontecer periodicamente. O que você vai fazer agora é algo que você vai fazer repetitivamente durante o processo quando necessário, que é o relatório de problemas resolvidos. Então, isso daqui é muito legal. Por quê? Porque o cliente realmente esquece. Ele acha que você não faz nada. Ele acha que você não vai na obra, ele acha que o dinheiro que ele está gastando com você é muita coisa, ele acha que ele daria a conta sozinho, certo? Então, você vai registrar, fazer um relatóriozinho, pode ser num grupo do WhatsApp de novo, pode ser através de documentos relatórios que você redige no seu escritório ou alguém da sua equipe redige. O importante é o que, tivemos tal problema, resolvemos assim, assim, assado. Você não precisa nem contar para o seu cliente quando aconteceu. Mas quando você perceber que ele está começando a ficar, mas não tô gostando, quando começar essas histórias de tipo, você não tá na obra, quando você sentir que ele que ele não tá valorizando o seu trabalho, você vai pegar e vai mandar esse relatório para ele. Olha, eu queria compartilhar com você, não naquele momento, senão vai parecer que você está se defendendo só. Mas assim, de repente uma vez por mês, manda para ele lembrar. Olha, vou te mandar aqui o nosso diário aqui, só para você entender o que está acontecendo na obra. Aconteceu isso e isso, a gente já resolveu assim, assim, assado. Aconteceu isso e aquilo, a gente já resolveu assim, assim, assado. Aconteceu aquilo, a gente já resolveu assim, assim, assado. Por quê? Porque ele vai olhar aqui e vai falar assim, caramba, tem problema que o Fernando resolveu, hein, meu? Caramba, todo dia sim, dia não, tem pepino aqui para resolver, ele tá resolvendo tudo todo dia. E eu tô aqui tranquilo, nem tô sabendo o que tá acontecendo. Tem um cara que eu sigo aí que é a parte de comercial e tal, de como fazer sua marca e tudo mais, e ele deu um exemplo outro dia que ficou muito bacana, que foi o seguinte: você chama um chaveiro, tá? Um chaveiro, se você chama, dependendo da hora que você chamar ele, vai custar 200, 300 reais um chaveiro. Aí chama um chaveiro, aí o chaveiro vai lá,
15 segundos ele pega na fechadura, pum, e abre sua porta. Obrigado, tal, ia ficar trancado pra fora de casa, não sei o que. Quanto custa? 300. 300 reais? Mas você ficou aqui 5 minutos, 300 reais. Você não dá valor pro conhecimento que o cara tem, pra quantas portas ele já abriu, pras ferramentas que ele tem. Você não dá valor pra nada disso. Aí tem um outro cara, que é mais malandro, mais sagaz. O que o cara faz? O cara vai lá, mexe. Putz, isso daqui não deu certo assim. Peraí que eu vou lá no carro pegar uma outra ferramenta. Aí ele pega outra ferramenta, ele vai lá e mexe, não sei o que lá, e pá. Aí, peraí, só mais um pouquinho que eu acho que agora eu vou conseguir, pá. Aí ele ficou 15 minutos, pum, nossa, ainda bem, achei que eu não ia conseguir, tava muito difícil e tal, não sei o que. Pô, que bom, nossa, que bom, quanto que é, 300 reais? Nossa, ó, tá aqui, ó, 300 reais, obrigado, viu? Se não fosse você, o seu esforço aí de não desistir e tal, eu tava ferrado, ia ficar pra fora de casa. É assim que a coisa funciona, gente. Se a pessoa que tá pagando não tiver uma percepção de dificuldade, e não é assim, criar dificuldade para vender facilidade, não, mas é mostrar o dia a dia de uma maneira que a pessoa entenda que assim, não é que nem fazer um bolo. Nada contra as boleiras aí, se tiver alguma boleira ou alguém que a mãe é boleira, a irmã é boleira, pelo amor de Deus. Não tô falando que é fácil fazer um bolo, mas eu acho que é mais fácil fazer um bolo do que fazer uma obra. E às vezes o cliente, ele não tem essa percepção. E por que ele não tem essa percepção? Pode ser porque a gente não mostra para ele as dificuldades. E aí, de novo, equilíbrio. Você não vai ficar enchendo o seu cliente de problema. Ele te contratou para resolver, não para ficar cuspindo todos os problemas que acontecem na obra todo dia para ele. Mas, momentaneamente, estrategicamente, se você tiver isso registrado, porque não adianta querer fazer isso na hora que precisa, mas vai registrando. Inclusive, é tudo aprendizado para você. E aí você, olha, esse mês aqui resolvemos tudo isso, esse mês resolvemos tudo isso. Você pode ter certeza que ele vai valorizar o seu trabalho muito mais do que se você não fizer isso, ok? Ainda mais se o cliente estiver distante, né? Se é um cliente que está mais participativo, talvez ele veja as coisas acontecerem. Então, com isso dito, nós chegamos no seguinte ponto, que com essas 3 ações realizadas nos momentos certos de suas obras, a sua chance de cativar o seu cliente aumenta, aumentam potencialmente.